Não, pode ser, Senhor. Bom dia. Semana passada eu tava até meio sem sono, né? Aí depois, até que eu tentei dormir. Eu consegui dormir, então. Até então. Sempre assim, às vezes eu tô orando de madrugada. Mas só que semana passada eu tava tão cansada por causa sobre o serviço meu, fiz cuidar da casa, sabe? Aí eu fiquei uns 2 dias sem orar. Porque eu sempre gosto de orar pra dormir, né? Aí foi então nesse dia que Deus me deu a visão em sonho. Mas antes disso acontecer, eu tenho levantado nas madrugadas para orar. Eu, eu oro, eu busco, sabe? Eu faço algo no evangelismo. Igual lá na minha igreja eu sou regente do círculo de oração. Eu busco muito a presença de Deus. E tentando andar mais na santidade, né? Quem está na santidade que fica mais ainda. Esse tipo assim, eu já sei que Deus ele é santo. Deus ele é maravilhoso. Mas depois que aconteceu isso, aí se a gente vê mesmo o quanto que Deus tem, quanto que Deus é santo, o quanto que Deus não gosta do pecado. Eu me senti, sabe, quando eu ouvi a voz de Deus, não pedi tanto perdão a Deus. Sabe quando você se sente pecadora? Por mais que Deus te perdoa, porque Deus é tão santo, e você fica com medo de ficar, porque Deus é santo demais. Só quem tem que vê isso tudo acontecer que sente, sabe? É difícil explicar. Dessa visão eu vi que tava olhando pro tempo, sabe? Tava à noite, o tempo tava estranho. Aí eu olhei pro céu, vi o passarinho, um tanto de passarinho bonito, sabe? Eles estavam voando pra lá e pra cá. Aí eu tô assim, gente, isso tá parecendo que Jesus tá voltando. Esse tanto de passarinho voando e o céu escuro. Aí de repente eu vi um clarão no céu. Um clarão, sabe? Que se abriu assim e uma letra grande escrita. A letra brilhava, falando assim: Eu estou voltando, Jesus está voltando. Além de eu ver essas letras no céu falando, eu escutei uma voz bem forte falando assim no pé do meu ouvido: Eu estou voltando. Aí nessa visão eu vi, minha filha, eu ajoelhei no chão assim no meio da rua, sabe? Onde eu vi. Pedi Deus perdão, misericórdia, que eu não queria ficar, que eu queria subir. Aí me bateu um desespero, sabe? Com medo de ficar. Aí eu acordei, sabe? Acordei aqui desespero, chorando, clamando a Deus, pedi Deus perdão, misericórdia. Mas aí depois eu pedi a Deus muito perdão, sabe? Pelos meus pecados. Falei que ia buscar a presença dele mais. Porque vai indo com o tempo, a pessoa desanima, né? Vai deixando de lado. Ora um dia, ora dois, depois não quer orar mais, desse jeito. Então, isso foi um despertamento. Um despertamento. Fala assim, o medo de Jesus voltar, a gente ficar, sabe? É esse medo que eu falo. Porque a gente sabe que depois de Jesus voltar vai vir a grande tribulação, né? E ninguém quer ficar. Mas depois, meu coração, não, assim, meu coração foi a mil e eu fiquei tremendo, porque eu tinha ouvido a voz de Deus, eu vi a voz de Deus e ele falando isso comigo, eu já pensei, sabe, que ele tá perto de voltar. Aí eu pedi Deus perdão, misericórdia, para não deixar eu ficar. Aí eu fui orando, pedi Deus perdão. Aí eu fui me acalmando, sabe? Nossa, eu fui me acalmando. Aí eu li a palavra de Deus, foi tremendo o agir de Deus. E também, sempre quando eu tiver oportunidade, quando eu for nas igrejas, igual eu vou, né? Eu tenho oportunidade de louvar, de fazer a obra de Deus, eu vou falar, eu vou tocar a buzina esse ano, falar que Jesus está voltando.
Porque tem muita gente que está despreparado, né? Jesus vai pegar muita gente despreparada. Só eu e Deus sabe o que eu senti. O que é a volta de Jesus e ficar. Portanto, depois que Deus falou comigo, Ele me mostrou, eu ajoelhei, orei, chorei tanto, sabe? Falei com Deus que eu ia falar, aonde eu tiver oportunidade para falar, eu vou falar dessa visão que eu tive, que Ele tá voltando. Então eu tenho de falar. Eu falei com Deus que eu ia falar. Amanhã mesmo vou ter oportunidade para me pregar numa igreja e vou falar sobre a volta de Jesus. Falar nisso eu não estou nem escutando mais. Eles falam que Jesus está voltando. Tem muito tempo que eu não escuto isso. Antigamente a gente escutava mais nas igrejas, né? Que falava, prepara, Jesus está voltando. O povo parece que está esquecendo. A irmã notou que o tempo está passando rápido, os dias estão ficando curtos, né? Os tempos. Para Deus para Ele ter falado comigo que Ele está voltando, isso é um grande sinal, viu? Da volta de Jesus mesmo. De muitos anos de crente, eu hoje que escutei ele falando, aquela semana passada que eu te falei. Ué, se a irmã quiser postar, pode postar. Porque eu agora vou alertar, sabe? Eu tenho de falar, né? Se Deus me mostrou, Ele quer que eu falo para as pessoas. Então, aonde eu puder falar que Ele tá voltando, para o pessoal se preparar, para as pessoas, né? É melhor.